TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Gabriel Toledo e você acompanha agora um resumo do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, 31 de maio e você vai ver a seguir. A audiência pública debate a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026 em Petrópolis. Justiça determina que Prefeitura pague mais de R$600 mil ao Hospital Santa Teresa. Secretária de Assistência Social destaca a importância de atualização e inclusão do CadÚnico. Vítimas de roubo ou furto de veículos estão isentas de taxa de reboque no estado do Rio. Agora no Correio Petropolitano na TV. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Petrópolis realizou na quarta-feira uma audiência pública para a defesa das emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2026. A audiência aconteceu na Câmara dos Vereadores e contou com a presença de vereadores e da sociedade civil. Na audiência pública realizada nesta quarta-feira, os vereadores da Câmara Municipal de Petrópolis defenderam a criação das emendas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, de 2026. O prazo para a apresentação de emendas ao projeto foi encerrado no dia 23 de maio de 2025. A LDO é estabelecida pelo artigo 165 da Constituição Federal e tem grande importância no planejamento da administração pública, pois define metas e prioridades para o próximo ano. A vereadora Júlia Casamasso ressaltou que propôs 7 emendas aditivas, uma emenda supressiva e uma emenda modificativa. Ela defendeu ainda a criação das emendas aditivas que deem mais transparências ao que vem sendo feito. A gente tem também a aditiva 5744, que ela acrescenta ponto a ponto a disponibilidade orçamentária. Em uma dessas emendas aditivas, a vereadora Júlia propôs a realização de uma audiência pública uma vez por ano para serem debatidas as dívidas do município com os vereadores. A necessidade de realização de uma audiência pública por ano sobre a dívida, para que a gente tenha mais transparência com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com os sindicatos. O vereador Léo França, por sua vez, defendeu a criação das emendas que ele propôs. Investimentos em mobilidade urbana, com o objetivo de melhorar a infraestrutura de transporte público e promover o uso de alternativas sustentáveis, como bicicletas e transporte coletivo de baixo impacto ambiental. Por fim, a vereadora Lívia Miranda defendeu a criação da emenda destinada à cultura. A cultura não pode ser entendida como uma área periférica das políticas públicas. A Justiça determinou que a Prefeitura de Petrópolis faça o pagamento imediato de mais de R$614 mil ao Hospital Santa Teresa. A decisão foi assinada pelo juiz Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª Vara Civil da Comarca de Petrópolis. O valor é parte de um acordo judicial firmado entre o hospital, o município e o Ministério Público e faz parte do processo de renovação do convênio com o hospital na cidade por mais 24 meses. Mesmo sem a finalização do processo de homologação, a confirmação formal do acordo pela Justiça, o juiz entendeu que a obrigação de pagar já está valendo. E agora o processo segue para a 4ª Vara Civil de Petrópolis, para que o Dr. Jorge possa homologar esse acordo e a gente seguir com Santa Teresa atendendo os petropolitanos aqui em Petrópolis. Segundo a decisão, os valores são R$331 mil e R$301 mil e são referentes à segunda parcela de pagamento. A primeira já foi paga em abril deste ano. As quantias devem ser depositadas na conta oficial do Hospital Santa Teresa, administrado pela Associação Congregação de Santa Catarina.
Outro ponto importante da decisão trata-se do plano de redução de filas ligadas às cirurgias ortopédicas eletivas. O juiz avaliou que o número de procedimentos proposto no plano é irreal para a capacidade atual da rede de saúde e determinou que o número seja revisto. A Justiça também exigiu explicações sobre mudanças no tempo de duração de um contrato que será renovado entre a Prefeitura e o hospital. Durante uma audiência, o prazo discutido por um representante do município foi de 60 meses, mas no acordo formal admite a redução para 24 meses. O juiz pediu que o secretário municipal de saúde, Luiz Kruzik, explique a diferença. A Prefeitura de Petrópolis informou que o pagamento do hospital até que o acordo seja homologado pela Justiça foi realizado em juízo, por isso o pedido de transferência dos valores. A Prefeitura de Petrópolis informou que, quanto ao prazo do convênio, a divergência se deu em virtude da política interna da Associação Congregação Santa Catarina, que não possui contratos por um prazo superior a 24 meses. Desta forma, para não inviabilizar o referido acordo, o município concordou com um prazo de 2 anos. Sobre as filas, a Secretaria de Saúde está realizando novos estudos e tratativas junto ao Hospital Santa Teresa para apresentar um novo plano de redução de filas de cirurgias ortopédicas. Em entrevista para a TV Correio da Manhã, a secretária de Assistência Social de Petrópolis convocou o público e destacou a importância de atualização e inclusão de dados no CadÚnico. O cadastro é uma ferramenta do governo federal essencial para a manutenção e participação em programas sociais no país. A Prefeitura de Petrópolis está realizando uma ação para atualização e inclusão de dados no Cadastro Único, também conhecido como CadÚnico do governo federal. O CadÚnico é um programa do governo federal, onde nós atuamos através dos CRAs. Atualmente, o município possui 11 CRAs, ou seja, 11 Centros de Referência de Assistência Social para atender às demandas da população dos 3 distritos do município. A ação para a mobilização da população está sendo realizada acompanhando as orientações do governo federal de prazo recomendado para a atualização do cadastro. A nossa preocupação é que nenhuma pessoa contemplada com o cadastro único fique sem poder receber um benefício porque não está atualizado. Que pelas regras do governo federal, a cada 2 anos a pessoa precisa fazer a atualização do cadastro. A secretária destaca que, apesar da data recomendada, existem alguns outros tópicos que muitas vezes a população não sabe que exigem que seja feita a atualização antes do período de 2 anos. A pessoa estava gestante, teve um bebê, precisa incluir, e às vezes a pessoa não tem noção que precisa fazer esse trâmite, né? Ou, por exemplo, se separou, ou precisou, a mãe foi morar junto, então precisa incluir no cadastro. Para fazer a inclusão ou a atualização do CadÚnico, o responsável pela família precisa apresentar um documento com foto, CPF ou título de eleitor e comprovante de residência em um CRAS. E além dos documentos pessoais, o responsável da família precisa levar pelo menos um documento de cada integrante da família. Para as pessoas que vivem sozinhas, ou seja, são unipessoais, as regras são diferentes. E para quem é unipessoal? O governo federal determinou que a gente faça visitas domiciliares. Então, nesse momento, a gente está solicitando que as pessoas aguardem para que a gente possa fazer a visita no domicílio. Então, a gente vai agendar e vai até o domicílio para poder fazer a visita domiciliar. O Cadastro Único é a porta de entrada para programas sociais do governo federal, como o Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada, também conhecido como BPC, entre outros serviços contínuos. O CadÚnico também é essencial para benefícios emergenciais, como aluguel social, que é disponibilizado em situações de emergência. Ele é voltado para a população de baixa renda, ou seja, que vivem com até meio salário mínimo por mês por pessoa ou até 3 salários mínimos mensais, somando a renda de todos os integrantes da família. Agora, as vítimas de roubo ou furto de veículos estão isentas de taxa de reboque, caso o veículo seja recuperado. A medida foi adotada pelo governo do estado por meio de uma nova norma, publicada no Diário Oficial e entrou em vigor no dia 7 de março deste ano.
A norma define que motoristas que tiveram os veículos roubados ou furtados poderão retirar os veículos recuperados no pátio da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, a DRFA, no Rio de Janeiro, sem custo de reboque, transporte ou estadia. E para a maioria dos motoristas, ter que pagar a taxa de recuperação é algo absurdo. Eu acho que o cara já está sendo roubado e vai pagar ainda mais por erro dos outros. Acho indevido. Um absurdo. Não é? Como é que vai pagar para tirar um veículo que é seu e que foi recuperado? Já não chega os impostos? Não acho bom, porque se é um veículo recuperado, né, tinha que ter isenção dessa taxa. O prazo da isenção é de 90 dias após ser feita a notificação de que o veículo foi recuperado. Caso o veículo não seja retirado dentro do prazo de 90 dias, ele será leiloado e o valor arrecadado será utilizado para pagar possíveis débitos, como impostos, despesas de armazenamento e encargos legais. Caso haja saldo restante, ele será depositado na conta do ex-proprietário. É fundamental que o proprietário fique atento às exigências para a liberação do veículo. Para que a retirada seja autorizada, é necessário estar com os dados cadastrais em conformidade com os registros do órgão de trânsito, não haver restrições administrativas, policiais ou judiciais pendentes e apresentar documentos que comprovem a identificação do veículo e do proprietário. Para retirar o veículo, o proprietário deverá apresentar os seguintes documentos: certificado de propriedade ou recibo de compra e venda, documento de identidade com foto, boletim de ocorrência, guia oficial de liberação emitida pelo Detran RJ e comprovante de quitação do IPVA. A liberação do veículo é feita exclusivamente na Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis, localizada no Pátio Legal, na Estrada dos Bandeirantes, número 28.137, em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde. A Prefeitura de Petrópolis ganhou uma ação que visa desapropriar a Casa da Morte, local usado pelo regime militar na época da ditadura para torturar e assassinar militantes políticos. O município irá transformar o imóvel em um memorial para as vítimas. Na última quinta-feira, dia 22, por meio de uma decisão da 4ª Vara Civil, a Prefeitura de Petrópolis passou a ter posse do imóvel, que fica no Caxambu. A Casa da Morte foi um dos principais centros clandestinos de torturas e assassinatos entre 1964 e 1985, período da ditadura militar no Brasil. Com um convênio com o governo federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, o local será transformado em um memorial. A existência da Casa da Morte foi denunciada por vítimas da ditadura, que em depoimento confirmaram o uso do local para tortura e assassinato de militantes políticos que lutavam pela volta do regime democrático no país. Até hoje, não existe um número concreto de vítimas do regime, com novas vítimas sendo descobertas até hoje. A decisão foi divulgada durante a audiência pública da Comissão Especial de Desaparecidos Políticos, que aconteceu na última quinta-feira no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro. Durante a cerimônia, a coordenadora-geral de Políticas de Memória e Verdade no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Paula Franco, falou sobre a importância do depoimento de Inês Etienne, única sobrevivente da Casa da Morte. Esse imóvel foi identificado graças à coragem da sua única sobrevivente, Inês Etienne Romeu, presente, das famílias e das demais e dos demais sobreviventes de outros contextos de repressão. O pagamento da desapropriação foi feito pelo Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e os planos para o imóvel envolvem transformar a Casa da Morte em um memorial, que será gerido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. O espaço irá receber investimentos e servirá para lembrar as gerações futuras a respeito das atrocidades cometidas pelo regime militar. E você vai ver no próximo bloco. Casa da Morte, imóvel conhecido por ser um centro de tortura durante o regime militar, receberá memorial sobre a história da ditadura. Reforma da Previdência não será tramitada na Câmara Municipal. Estado do Rio registra menor número de roubos de veículos nos últimos 14 anos. INEA realiza capacitação para prevenção e combate a incêndios florestais em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta já.
Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. A Casa da Morte, um imóvel conhecido por ser um centro de tortura durante o regime militar, irá receber um memorial sobre a história da ditadura. O local não possui apenas um significado regional, mas também internacional para países com ditaduras nesse período. O imóvel conhecido como Casa da Morte, que fica no bairro do Caxambu, em Petrópolis, foi usado como centro de tortura durante o regime militar, que começou em 1964 e chegou ao fim em 1985. Esse período foi marcado por censura à imprensa e à arte, restrição de direitos políticos, tortura e morte de opositores. A professora e historiadora Rafane Paixão afirma que as pesquisas mostram que a casa funcionou entre os anos de 1971 e 1974. A Casa da Morte ela foi iniciada no ano de 1971, no ano que a Inês Etienne Romeu foi presa, e funcionou inicialmente até 74, depois 73, a gente ainda não tem com exatidão o tempo de funcionamento da casa. Ao todo, não se sabe ao certo o número de vítimas que o regime militar deixou. Porém, a Comissão Nacional da Verdade, órgão que investiga a violação de direitos humanos nesse período, reconheceu 434 mortos e desaparecidos entre 1946 e 1988, além de 8.000 violações de direitos humanos. A existência do local foi revelada por meio do depoimento de Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente da Casa da Morte. A pesquisadora também afirma que, segundo estimativas, durante o período de funcionamento do local, entre 20 e 30 pessoas foram assassinadas. O que a gente afirma com mais exatidão são as pessoas que a Inês Etienne, né, a única sobrevivente da casa, colocou. Então, as pessoas que passaram enquanto ela esteve lá na casa.
Mas a gente tem uma estimativa de dezenas, de 20 a 30 pessoas. Outro ponto levantado por Rafani é a importância de um memorial sobre a história desse período, que não é apenas relevante para o Brasil, mas também para a América Latina. Quando a gente para pensar a América Latina e a quantidade de golpes que ocorreram, né, durante esse período, a Operação Condor, que pega Chile, que pega Argentina, que pega Uruguai, eu acho que é importante a gente trazer à tona para essa perspectiva também. A historiadora também relaciona a criação de centros clandestinos de tortura com a morte de Rubens Paiva, que estava preso e foi assassinado dentro de um quartel em 1971, tendo claras evidências do caso na época. A morte do Rubens Paiva, segundo Paulo Malhães, foi a necessidade de trazer para um centro clandestino, de criar um centro clandestino. Então a gente vê essa conexão, porque se você não pode fazer esse tipo de ilegalidade, que até dentro de uma ditadura militar é ilegal, se viciar e matar pessoas, eles vão criar um centro secreto para fazer esse tipo de coisa. Por meio de uma decisão da 4ª Vara Civil, divulgada na última quinta-feira, a Casa da Morte foi desapropriada e atualmente está em posse da Prefeitura de Petrópolis. Os planos para o imóvel envolvem a criação de um memorial com o objetivo de preservar a história e educar as gerações futuras sobre os atos cometidos pelo regime. O projeto de lei 5.409 de 2025, que trata da reforma da Previdência dos servidores municipais de Petrópolis, não será analisado pela Câmara Municipal até que todas as reuniões com sindicatos, sociedade civil e o Executivo sejam realizadas. A decisão foi tomada na terça-feira, durante uma reunião na sede do Legislativo. Apesar disso, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Petrópolis deu um parecer favorável. Além do presidente da CCJ, o vereador Wesley Barreto, outros 4 vereadores assinaram o parecer. O projeto de lei 5.409 de 2025 foi enviado pela Prefeitura de Petrópolis à Câmara no dia 5 de maio. Na justificativa, o Executivo afirma que após a aprovação da Emenda Constitucional 103 de 2019, o Tribunal de Contas do Estado passou a cobrar mais rigorosamente que municípios e estados façam as próprias reformas da Previdência. Durante a reunião realizada na Câmara Municipal na terça-feira, os vereadores contrários ao projeto de lei defenderam que o texto seja devolvido ao Executivo para alterações. Entre outras possíveis irregularidades apontadas, a principal sugestão é separar a reforma administrativa da reforma da Previdência. O documento contém 91 páginas com as alterações previstas, entre elas a escolha de como se aposentar e a transição por soma de pontos, com 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens, entre outras mudanças. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Coruja, revelou que o projeto de lei vai continuar na Câmara para ser debatido durante outras reuniões. Decidimos ali que o projeto não vai tramitar, ele vai ficar aqui na casa e a gente vai estar conversando com o sindicato, com os servidores, com o prefeito, o secretário de governo aqui, Fred Procópio, o nosso secretário do Alex também está aqui. Fábio Júnior, secretário de Fazenda. O secretário de governo, Fred Procópio, foi contra a ideia de devolver o projeto para o Executivo. Segundo ele, a discussão deve acontecer no Legislativo. A garantia que o governo traz aqui no diálogo com os sindicatos e com a Câmara é de que a gente vai sentar a partir de amanhã para discutir artigo por artigo do projeto, para ver o que de fato impacta na vida de vocês, para além da emenda complementar. Já a vereadora Júlia Casamasso criticou o texto e disse que agora ele deve voltar para o Executivo para que as reformulações aconteçam. A nossa movimentação aqui é de encaminhar o texto de volta para o Executivo, para que lá eles possam alterar a integridade dessa lei e, de fato, construir com os servidores públicos municipais. Atualmente, o projeto está sob análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que deu parecer favorável quanto à sua constitucionalidade. Ou seja, o texto respeita a Constituição. O próximo passo será a análise da Comissão de Trabalho e Defesa dos Servidores Públicos, que já se mostrou contrária ao projeto. Entre os pontos mais criticados estão a criação de alíquotas escalonadas de contribuição previdenciária, que, conforme o parecer técnico apresentado, acarretam um aumento significativo nos descontos mensais dos salários dos servidores. O roubo de veículos caiu 24% no estado do Rio de Janeiro em abril deste ano, em comparação ao mesmo mês em 2024. Os dados são do Instituto de Segurança Pública, o ISP. Em Petrópolis, no mês de abril, 7 furtos de veículos foram registrados.
De acordo com os dados do Instituto de Segurança Pública, foram 1.579 ocorrências relacionadas a furtos de veículos em abril, 490 casos a menos em comparação ao mesmo mês de 2024, quando houve 2.069 registros. Em 2025, em Petrópolis, 29 casos de furtos de veículos foram registrados. No mesmo período de 2024, foram 20 ocorrências. Com relação à moto, não me sinto muito seguro não, porque tem relatado roubo de moto, né, e tal, mas é mais na parte da noite, mas mesmo assim é uma insegurança, né? Aqui tem muita cobrança e pouca segurança. Portanto que a gente tem que pagar seguro, né? Para ficar um pouco mais seguro, né? No acumulado do ano entre janeiro e abril, foram feitos 8.160 registros de roubo de veículo em todo o estado. De acordo com a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, o número de prisões e apreensões por furtos de veículos demonstra o enfrentamento das instituições de segurança contra a criminalidade. Para a Lívia, a segurança dos veículos varia de lugar para lugar. Tem lugares que não, tem lugares que eu sei que são mais perigosos e aí eu evito parar carro na rua, evito esse tipo de conduta. Para manter os veículos seguros, os petropolitanos afirmam que redobram a atenção e os cuidados. Eu só coloco o meu carro em estacionamento pago, coberto. Entrego na mão de Deus e deixo. Evitar sair de tarde, né? Evitar deixar veículos em qualquer lugar, né? E também é questionar a segurança, né? Lívia conta também que se sente mais tranquila com o carro com seguro. Tenho seguro, porque aí eu sei que se acontecer alguma coisa, eu tô livre de problema. Desde 2020, o Instituto Estadual do Ambiente realiza ações da Operação Fumaça Zero em todo o estado do Rio de Janeiro. O projeto promove ações de conscientização e prevenção a queimadas e incêndios nos 92 municípios do Rio de Janeiro, principalmente durante o período de estiagem que já começou. O programa Fumaça Zero é um programa voltado, é um programa bem amplo, ele é voltado para ações que vão desde ações preventivas até o ciclo final, que são as ações de resiliência, né, de reconstrução. A iniciativa do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, promove ações de conscientização e prevenção a queimadas nos municípios fluminenses durante o período de estiagem, ou seja, de seca, que vai de maio a setembro. O programa é bem estruturado em ações voltadas à aplicação de notificações preventivas de incêndio no entorno das unidades de conservação, né, e voltado a atender os municípios também, e também ações de monitoramento. E em meio ao projeto, o governo do estado também lançou uma plataforma que tem papel essencial no apoio às forças de combate aos incêndios. Principalmente após os incêndios de 2024, o governo do estado lançou a plataforma Olho no Verde Queimadas, que é uma plataforma que nos auxilia bastante no dimensionamento das ações para que nós possamos entender como se dá a gestão do incêndio no território. O Major destaca que com esta ferramenta é possível traçar ações voltadas ao combate aos incêndios, já com conhecimento prévio das condições e do histórico de ocorrências na localidade. Também o programa, por ele ser muito amplo, de integração com os municípios, e também até os entes federais, IBAMA, ICMBio, enfim, ele possibilita uma rede de contatos que nós podemos estruturar ações de resposta mais bem definidas, né, de acordo com o diálogo dos órgãos envolvidos, dos setores envolvidos, para que nós possamos chegar a uma assertividade maior nas ações de combate. Israel também destaca que essa rede possibilita que o INEA evolua nas ações pós-incêndio, que é a fase de responsabilização dos danos. Também tivemos no final do ano o lançamento do embargo remoto através da Secretaria de Meio e Sustentabilidade, pelo secretário Bernardo Rossi. Então, isso também possibilitou bastante, né, as ações de pós-incêndio, né, quando você tem uma ação de fiscalização mais bem estruturada, você consegue o diálogo diretamente com os órgãos policiais envolvidos. Segundo Israel, as equipes dos órgãos envolvidas no projeto atuam em campo de diversas maneiras. Um dos pontos de trabalho mais importantes é o do mapeamento dos locais com recorrência de incêndio feito pelas instituições. Então a gente procura integrar essa gestão dessa informação, fazer essa governança dessas ações ambientais, né, esse estudo prévio, e a gente motiva as equipes para que possam, dentro do seu campo de atuação, estarem indo nas comunidades, informando a população. Um outro ponto importante que é trabalhado pelas forças do INEA é o estudo da cicatriz do incêndio, ou seja, da área que foi devastada pelo fogo durante a ocorrência. Isso possibilita que nós possamos traçar ações resilientes, ações de reconstrução mais bem desenhadas,
de acordo com o programa. Em 2024, os números registrados no programa foram significativos e representaram um aumento de mais de 300% em relação ao número de atendimentos de 2023. Ano passado, nós conseguimos alcançar em torno de 70% dos municípios do estado. Ano passado, nós tivemos resultados bastante significativos, né, principalmente na quantidade de notificações aplicadas dentro do escopo do programa. Nós chegamos ano passado a 3.548 notificações aplicadas. E para 2025, a operação do governo do estado tem como objetivo melhorar ainda mais os resultados na comparação com o que foi registrado no ano de 2024. Traçamos de uma meta em torno de 5 mil notificações para esse ano, né, dentro do escopo do programa, para que nós possamos estar mais junto à comunidade, para que nós possamos levar informação para a comunidade, né, e possamos sensibilizar a comunidade dos riscos dos incêndios florestais. E você vai ver a seguir. Família de paciente denuncia falta de médicos e a demora no atendimento em hospitais de Petrópolis. Estoques do Banco de Sangue Santa Teresa estão 60% abaixo do ideal. Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro amplia vacinação contra a dengue para todos os municípios. Gripe influenza A segue em crescimento no Brasil. Em Petrópolis, mais de 40 mil doses da vacina contra a doença já foram distribuídas. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Os familiares de um paciente que estava internado desde a última terça-feira, dia 20, na unidade de pronto atendimento do centro de Petrópolis, denunciaram a demora na transferência do paciente para o Hospital Santa Teresa, para a realização de um exame. A transferência só foi realizada na última quinta-feira, dia 22 de maio.
Marcos Paulo de Melo Souza, de 36 anos, deu entrada na unidade de pronto atendimento do centro de Petrópolis às 2h40 da madrugada da última terça-feira, dia 20. Logo em seguida, os médicos passaram uma tomografia, onde foi constatado que ele havia sofrido um acidente vascular cerebral, AVC hemorrágico, e ficou internado na sala vermelha da UPA. Bruno Gonçalves, amigo do paciente, deu mais detalhes sobre o caso. Ele teve um AVC na terça-feira, veio para a UPA Centro, teve o primeiro atendimento, fizeram todo o procedimento necessário e foi diagnosticado que ele deveria ser transferido para o Hospital Santa Teresa e fazer exames. Marcos Paulo precisava ser transferido para o Hospital Santa Teresa para fazer o exame de arteriografia, o que desde terça-feira não havia acontecido. Segundo a esposa do paciente, o médico responsável pela realização do exame cancelou a agenda e só voltaria a atender no sábado, dia 24. Após quase 3 dias, na quinta-feira, Marcos foi transferido para o Hospital Santa Teresa. Agora, ele aguarda para fazer o exame no hospital para saber se há necessidade cirúrgica. Não posso ir até aí, eu tenho que ficar aqui atrás, porque ele vai ser levado agora. Ela pediu para ir na ambulância com ele. E ontem ele estava melhor, hoje ele já não está tão bem. Entendeu? Eu estou muito preocupada, eu estou com muito medo. Eu não sei o que fazer. Em nota, o Hospital Santa Teresa informou que o paciente está internado em observação e deve ser atendido dentro de um fluxo de procedimentos eletivos de hemodinâmica. O hospital não se pronunciou sobre o motivo da demora na transferência do paciente e também não informou o motivo da demora para a realização do exame. O Banco de Sangue do Hospital Santa Teresa emitiu um novo alerta. Os estoques estão 60% abaixo do ideal. O alerta ainda destacou que o tipo O negativo atingiu o estado crítico. Esse tipo de sangue é indispensável, pois ele é o doador universal e pode significar a diferença entre a vida e a morte em casos de emergência. Conhecido como doador universal, o sangue O negativo pode ser usado em transfusões para qualquer paciente em casos de emergência, quando não há tempo para testar a compatibilidade. Por isso, a escassez desse tipo sanguíneo tem impacto direto no atendimento de casos graves, como acidentes, cirurgias e tratamentos complexos. Segundo o Banco de Sangue, o estoque é suficiente para atender a demanda de apenas 8 dias, levando em conta que a margem segura é de 20 dias. Por esse motivo, a instituição reforça o pedido para que a população contribua para reverter esse cenário por meio de doações. Outra preocupação a respeito das doações é sobre o estado de saúde dos petropolitanos, pois com a chegada do inverno, muitos acabam gripados e não podem doar sangue. É o que destaca a captadora do Banco de Sangue, Eliane Custódio, sobre essa época do ano. Estamos com um estoque bem crítico e o número de pacientes está muito grande. E a gente fica preocupado nesse período, né? Pois está muito frio na cidade, muitos doadores gripados. E isso nos preocupa no atendimento aos pacientes. A captadora também convida os petropolitanos saudáveis para doar sangue e ajudar a repor o estoque baixo, pois com uma doação é possível salvar até 4 vidas. Eu quero pedir encarecidamente aos petropolitanos que estejam bem de saúde, venham aqui, façam sua doação, é rapidinho e com uma doação você salva até 4 vidas. Funcionamos todos os dias na rua Dr. Paulo Hervé, número 1130, no Binim. Venham e façam sua doação, venham e salvam vidas. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro anunciou que a partir deste mês, todos os 92 municípios fluminenses passam a receber doses da vacina contra a dengue. A medida marca uma nova fase da estratégia de imunização que agora contempla todo o estado, com foco inicial no público-alvo definido pelo Ministério da Saúde, que são crianças e adolescentes de 10 a 14 anos de idade. A ampliação de 73 para todos os 92 municípios do Rio de Janeiro segue as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações. A decisão conjunta entre Estado e municípios foi feita em 15 de maio. A distribuição do imunizante é feita em etapas, conforme o envio das vacinas pelo Ministério da Saúde. Ao todo, 15.632 doses estão disponíveis para retirada dos municípios das regiões Centro, Sul e Norte. Essa é uma etapa essencial para reduzir os casos graves da doença e evitar internações.
principalmente depois da epidemia que nós enfrentamos no ano passado. A Secretaria de Estado de Saúde reforçou a importância dos municípios realizarem a busca ativa do público-alvo, que são crianças e adolescentes entre 10 a 14 anos, com campanhas de conscientização e mobilização local. A vacina contra a dengue é aplicada em 2 doses, com intervalo de 3 meses entre elas, e não substitui ações de combate aos focos do mosquito. A vacina é uma grande aliada, mas o combate ao mosquito continua sendo essencial. Eliminar os focos do Aedes aegypti em casa ou no trabalho ainda é a nossa melhor defesa. Em 2025, em todo o estado, foram registrados 25.014 casos prováveis, 893 internações e 9 óbitos confirmados por dengue. Em 2024, o estado do Rio de Janeiro viveu uma epidemia por dengue. Foram contabilizados 302.674 casos prováveis, 9.726 internações e 232 óbitos em todo o estado. O governo do Rio, por meio da Secretaria de Saúde, mantém o monitoramento de casos e a campanha contra a dengue todo dia, prevista no plano de contingência para o enfrentamento às arboviroses, em apoio aos 92 municípios, com alertas e orientações sobre a doença. A última edição do Boletim Infogripe da Fiocruz alerta que a influenza A segue em crescimento na maior parte do país, especialmente na região Centro-Sul, mas também em diversos estados do Norte e Nordeste. E em Petrópolis, mais de 40 mil doses da vacina contra a doença já foram aplicadas. A atualização do boletim é referente à Semana Epidemiológica 20, período de 11 a 17 de maio. Os dados reforçam que a influenza A segue sendo a principal causa de mortalidade por CIRAG em idosos e uma das 3 principais causas de óbitos por CIRAG entre as crianças. Embora os casos graves pelo vírus tenham aumentado em boa parte do país, a gente já observa uma desaceleração desse crescimento em alguns estados da região Centro-Oeste e também no estado de São Paulo, embora a incidência desses casos nessas regiões ainda permaneça muito alta. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 33,3% para a influenza A, 0,9% para a influenza B, 53,6% para o vírus sincicial respiratório, 14,6% para rinovírus e 2,3% para a Covid-19. No geral, os idosos são os mais afetados pela doença. Em Petrópolis, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, foram 7 casos de gripe influenza registrados no município. Em relação à influenza, o vírus tem atingido principalmente a população mais idosa, mas também tem levado à hospitalização de jovens, adultos e até mesmo crianças e adolescentes. Ainda neste mês, a vacina contra a gripe influenza foi liberada para todos os públicos em Petrópolis. Até segunda-feira, dia 26, 41.852 pessoas já haviam sido imunizadas. A pesquisadora da Fiocruz recomenda que, além de tomar a dose da vacina, outras medidas sejam tomadas. A gente pede para que as pessoas continuem usando máscaras em locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. E também, em caso de aparecimento de sintomas, é importante manter uma etiqueta respiratória. Olha, gente, a vacinação é a forma mais eficaz de se prevenir de diversas doenças, inclusive as doenças respiratórias. E por isso, já estou aqui recebendo a dose da vacina da gripe, que eu ainda não tinha tomado. E você vai ver no próximo bloco. Frente fria deve derrubar as temperaturas na região serrana. Levantamento aponta que 80% dos brasileiros mantém rotina de compras online. Semana da Língua Alemã é aberta em Petrópolis. Fenômeno dos bebês reborn levanta debates sobre afeto, fantasia e saúde mental. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que uma nova frente fria deve chegar em Petrópolis. Essa será a primeira onda de frio de 2025. Petrópolis, no último domingo, dia 25, registrou 8,1 graus, sendo a menor temperatura registrada no estado. Os últimos dias de maio serão marcados por temperaturas muito abaixo da média. A primeira onda de frio deve chegar em Petrópolis entre quinta e sexta-feira, e dessa vez não é uma massa de ar frio de origem polar qualquer. Será uma grande massa de ar com um potencial de resfriamento muito grande. A partir da quinta-feira, principalmente, a gente começa a ter a influência inicialmente da frente fria sobre o Rio de Janeiro, inclusive sobre a região serrana. No primeiro momento, provocando aumento de nebulosidade, condição favorável para chuva e um declínio acentuado da temperatura máxima. A NET destaca também a previsão das temperaturas máximas para os dias em que a frente fria vai chegar na região serrana. Então, a gente espera temperatura máxima na região serrana da ordem de 23 graus na quarta-feira e na quinta-feira a máxima situando em torno de 16, 18 graus. Após a passagem desse sistema, as temperaturas vão continuar amenas em todo o estado por conta de uma grande e forte massa de ar frio que vem com a frente fria. Após a passagem desse sistema, a massa de ar frio, o centro dela, ou seja, o centro de alta pressão migratório, se posiciona sobre o oceano, intensificando o transporte de umidade do oceano para o interior do continente, mantendo aí muitas nuvens sobre a região. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, Petrópolis registrou a menor temperatura do estado no último domingo, com 8,1 graus Celsius. O registro foi feito na estação meteorológica do Pico do Couto, na região do Rocio. As temperaturas ao longo dessa semana em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo vão registrar, em média, mínimas de 14 graus e máximas de 23 graus. Os petropolitanos disseram que não estão preparados para o frio. Nunca estou preparada para o frio. Nossa, vai ser bravo, né? Não vai ser fácil, não. Só para dormir, para mais nada. Eu gosto mais do calor. Realmente não estou preparado, não. Tem que comprar uns casacos lá em casa do armário, tem que ter esse casaco. De jeito nenhum. Eu vivi aqui 10 anos em Petrópolis e não consegui me adaptar. Eu tenho casa aqui e fui embora para Mauá. Aqui é muito frio. Sônia Regina nasceu e foi criada em Petrópolis e destaca que o inverno na cidade era muito diferente dos dias atuais. Conheço bem o inverno que nós tínhamos antigamente. O inverno de hoje não é tão rigoroso como foi no passado, mas
a gente tem que estar preparada. Mais de 80% dos brasileiros mantêm uma rotina de compras online. É o que revela o relatório de identidade e fraude 2025, feito pela empresa Serasa Experian, em parceria da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Segundo o levantamento, 18% dos consumidores não têm o padrão definido de compras digitais, enquanto que menos de 1% afirma não comprar nada pela internet. E o número de compras online tem um aumento ainda maior, em datas comemorativas como o Dia das Mães, a Black Friday e o Natal. Vale destacar que a preferência por realizar compras online pode estar vinculada a muitos fatores, como, por exemplo, a variedade de produtos. É o caso da Tatiana Silveira, que tem o costume de comprar online. Eu costumo comprar mais online, pela variedade que tem nos sites, né? A gente consegue filtrar a compra, né? Eu acho mais fácil. A pesquisa mostra que o comércio digital é impulsionado principalmente por mulheres e pela classe A. As consumidoras lideram com a compra de roupas, eletrônicos e itens de beleza. Já a classe A tem destaque pela compra de livros, música e mantimentos. Vale ressaltar que a classe C também começou a apresentar crescimento no consumo digital. O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Petrópolis, Cláudio Mohamed, afirma que essa tendência a respeito do crescimento do comércio digital começou em 2020, no início da pandemia de Covid-19, devido à necessidade dos empresários conseguirem escoar as mercadorias, mesmo diante do distanciamento social. Até antes da pandemia, nós tínhamos aí um crescimento muito tímido. Naquela época, inclusive, a gente estava com um percentual de compras online versus compras físicas. Naquela época era 15%, você vê que era um índice muito baixo. Hoje o índice já está bem mais elevado. Quando veio a pandemia, todos tiveram, de alguma forma, quem não fazia teve que fazer, teve que se ajustar e começar a vender de forma online. O relatório ainda aponta que 48% dos entrevistados já desistiram de fazer compras online por não confiar no site ou aplicativo. Eu procuro marcas mais conhecidas, sites mais conhecidos, que tem mais segurança na hora de comprar. O que acontece? Você às vezes vê muita oferta online, você vê ali as coisas ali muito baratas. Você olha assim, mas peraí, isso aqui, estou vendo aqui, o cara está vendendo isso aqui por R$20. Mas no comércio, em média, isso aqui custa R$100. Então você desconfia. Cláudio também reforça a necessidade do comércio local acompanhar o crescimento do digital com um atendimento de qualidade. Não deixem de ter o costume de fazer as compras presenciais. É muito importante as pessoas irem ao comércio, visitarem, terem essa experiência. E você sabe que sempre você indo no comércio, você acaba comprando aquilo que você está querendo, no seu tamanho, não precisa trocar às vezes, porque você já comprou, já experimentou. A Semana da Língua Alemã foi aberta em Petrópolis no domingo, e uma solenidade no Palácio de Cristal, com a presença do prefeito Ingo Rames, do cônsul-geral da Alemanha e da cônsul-geral da Bélgica. O evento tem uma programação que vai até o dia 8 de junho e é promovido pelo Clube 29 de Junho, a Associação dos Grupos Folclóricos Alemães de Petrópolis e o Instituto Bingen, com o apoio da Prefeitura de Petrópolis. A Semana da Língua Alemã foi aberta no último domingo no Palácio de Cristal, em Petrópolis, e contou com a presença do prefeito Ingo Rames, do cônsul-geral da Alemanha, Jan Freigang, e a cônsul-geral da Bélgica, Caroline Mouchartman, além do secretário de Turismo de Petrópolis, Pablo Klein. O prefeito Ingo Rames relembrou que ainda em 2022, quando era vereador, fez uma indicação legislativa para que a Semana da Língua Alemã acontecesse todos os anos. Estou assumindo o compromisso hoje de fazer a lei para que a gente possa, já na abertura da Oktoberfest, fazer a assinatura, assim como nós fizemos com a CUCA também, lá em 2021. Então acho que é mais um legado que a gente vai deixar aí nos próximos anos da cidade. A solenidade contou com a presença de alunos do Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP Santos Dumont, Brasil e Alemanha, a Escola Bilíngue em Petrópolis e de grupos folclóricos de dança alemã que se apresentaram no Palácio de Cristal. Hallo, wir sind João Luiz und Isaac. Wir sind 18 und 15 Jahre alt. Wir kommen aus Brasília und wohnen in Petrópolis.
Durante o evento, o secretário de Turismo Pablo Klein destacou que, por um determinado momento da história de Petrópolis, a língua alemã era soberana na cidade. O avanço dos costumes, outras imigrações que vieram para Petrópolis, o falar alemão aqui deixou de ser tão comum. Porém, ações como as desenvolvidas pelo Clube 29 de Julho, pelo Instituto Bing, resgata-se assim a língua alemã. Ainda durante a solenidade, o cônsul-geral da Alemanha, Jean Freigang, agradeceu o acolhimento na cidade e destacou que o evento da língua alemã foi uma iniciativa de várias embaixadas. É uma iniciativa da Embaixada da Alemanha, da Embaixada da Áustria, da Embaixada da Bélgica, da Embaixada do Luxemburgo e da Suíça aqui no Brasil para fomentar a língua alemã. Ele disse também que é um orgulho a continuidade da herança e identidade alemã na cidade. Petrópolis é uma cidade com muita história alemã. Neste ano comemoramos os 180 anos da imigração alemã em Petrópolis. A programação do Festival da Língua Alemã ao longo dessa semana conta com campeonato de bolão, exposição, palestras, culto ecumênico e feira, além de muita comida típica. Além do Palácio de Cristal, terão atividades no Coral Concórdia, na Igreja Luterana, no Centro de Cultura Raul de Leone, na Capela Nossa Senhora Auxiliadora e na Igreja do Sagrado Coração de Jesus. A programação completa você encontra no Instagram da Prefeitura, @pmp_Petrópolis. Os bebês reborn e bonecos ultra-realistas de recém-nascidos se tornaram um fenômeno em todo o Brasil. Apesar de polêmicos, especialistas acreditam que questões como saúde mental e afeto estão fortemente ligadas para quem tem os bonecos. Para quem olha de fora, ter um bebê reborn se resume apenas a brincar de boneca. Porém, a nova tendência levantou debates que envolvem aspectos como saúde mental e afeto. É o caso da Sônia, que é coordenadora de um grupo de autoajuda e que acredita que cuidar do boneco vai muito além das aparências. As pessoas estão num vazio tão grande, tão insatisfeitas com tudo, que elas têm que preencher com alguma coisa. Então, a cada momento surge uma moda nova, que é simplesmente para preencher esse vazio. A Maria Ivoneide, que é professora e tem lido sobre o assunto, acredita que também há ligação com carência emocional e o desejo de algumas mulheres serem mães, mas não estragarem o corpo. Carência afetiva, muita preocupação com o corpo, muitas mulheres não querem engravidar para não estragar o corpo, tem a necessidade de ser mãe, compra um bebê, desliga na hora que quer, um bebê que não dá trabalho, come na hora que quer, chora na hora que quer. De acordo com a teoria do apego, especialistas apontam que o boneco pode suprir necessidade de segurança e proximidade emocional. Isso significa que pessoas com históricos de trauma ou com padrões de apego inseguros podem encontrar nos bonecos uma forma de contato afetivo, previsível e livre de riscos. A Ana Cristina Fabre, que é professora e coordenadora do curso de Psicologia da Estácio, acredita que, nesse caso, o boneco pode preencher espaços afetivos e ajudar na recuperação de traumas. Essa prática, ela pode preencher um espaço afetivo na vida das pessoas. Em muitos casos, podem ajudar mulheres que perderam filhos, a mulheres com infertilidade, as pessoas idosas com demência, né? Como Alzheimer. A psicóloga também afirma que esses atos são compensações psíquicas que a pessoa faz, que podem ser identificadas como sintomas relacionados à saúde mental da pessoa. O que a gente vê são compensações psíquicas, né? Então a gente precisa entender isso como um sintoma. E é um sintoma. Todo sintoma ele tem um sentido. E a gente deve tratar esse assunto com muita delicadeza e com muita criticidade, porque todo sentido ele tem um sintoma. Ana acredita que a fama dos bebês reborn está ligada com as mídias e que, mesmo que seja uma febre atual, casos parecidos já ocorriam anteriormente. E eu acho, então, que esse assunto se tornou abrangente da forma como a gente está vendo por conta das mídias, mas que isso já algumas pessoas já vinham fazendo, né? Muitas vezes até com um animal de estimação. É importante reforçar que, antes de fazer qualquer julgamento, é importante compreender e respeitar o outro. E segundo a psicóloga, esses sinais podem ser entendidos como sintomas. Isso é um sintoma, e um sintoma ele precisa ser entendido. Então, eu acho que é muito melhor do que ridicularizar quem
precisa fazer isso, é oferecer apoio e tentar entender o sentido desse sintoma. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 993 23 16 75. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas segunda a gente está de volta. Um bom fim de semana. TVC, a TV do Correio da Manhã.